Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Estou aqui falando da Literaturas e Outras Viagens e hoje vai ser bastante outras viagens, porque eu estou aqui com a Janaína Matter, múltipla artista brasileira de Curitiba e falando da Dinamarca. Tudo bom, Janaína? Tudo bom, Kátia, e você? Tudo bem. Escuta, que horas são aí? Agora aqui são 4 horas, quase 4 Pensa, da tarde. aqui é quase 11 horas da manhã. 5 horas de diferença. 5 horas de diferença. Jana, quanto tempo faz que eu não te vejo? É verdade, né? Tô com saudade de ti. Acho que a última vez foi aí na sua casa, quando eu fui te visitar. É verdade, que tu viesse dar uma aula aqui, né, de teatro Eu fui dar uma na Itajaí oficina. Criativa, né? Fui dar uma oficina ali pro pessoal do teatro. E aí eu fiquei aí na sua casa, né? Isso mesmo. Tá na hora de voltar, né? Pois é, agora estamos... Tá na hora de voltar a fazer teatro. O que tu tá fazendo aí na Dinamarca? Conta para nós. Não. Aqui eu estou fazendo teatro, graças, mas a gente ainda tá tateando, né, o Sim. território do teatro, né, assim, de voltar com o público, de voltar, sim, claro, né, montar um espetáculo inteiro, né, equipe inteira, todo mundo que envolve você colocar um espetáculo em cena. E ainda com algumas restrições, ainda com dificuldades, né, com público reduzido. Então, tem muitos fatores para se considerar de voltar ao teatro, sim. assim, né, sem pensar. Mas estamos caminhando para isso. Né? A situação já está bem melhor do que antes, né, do que esteve até agora. E a gente já tem pensado e já tem planejado coisas. Aqui na Dinamarca eu vim também para fazer um processo de criação, que eu estou trabalhando com uma diretora que se chama Julia Varley. Ela é diretora aqui de uma companhia, ela trabalha aqui nessa companhia que se chama Odin Theatre, uma companhia que tem mais de 50 anos e tem a base aqui em Holstebro, na Dinamarca. E aí eu estou aqui trabalhando com ela nesse processo de criação de um novo solo, ainda mais ou menos no início, e que a gente ainda está tentando entender para quando que ele quando vai estrear, né? Porque como a gente também trabalha com uma certa distância, então a gente também depende um pouco de conseguir se encontrar, quantas vezes a gente consegue se encontrar para evoluir o processo. E me diz uma coisa, isso tem a ver com a alfaiataria, não? O que acontece na alfaiataria? Olha, é difícil alguma coisa não ter nada a ver com a alfaiataria, porque a alfaiataria é muito parte da minha vida, né? A alfaiataria é o espaço, né, que a gente tem em Curitiba, e é um espaço de multi-arte, que a gente respira arte, trabalha com isso, e a gente tem esses dois, digamos assim, os carros-chefes, né, especificamente do teatro e das artes visuais, que é a Luana Navarro, que trabalha junto comigo, que ela é artista visual, então a gente acaba trazendo bastante dessas duas áreas para o espaço. Assim, durante a pandemia toda a gente recebeu muitos projetos tiveram que ser adaptados, né, por conta do fechamento dos teatros. Então, por exemplo, projetos de dança, de teatro tiveram que ser adaptados para filmagem ou para transmissões ao vivo, coisas nesse sentido. Então o espaço funcionou muito como esse lugar onde as pessoas, né, com equipes reduzidas e daí protocolos e tudo mais, a gente conseguia possibilitar o uso do espaço para as companhias e para quem precisava. E agora a gente está retomando as atividades presenciais na alfaiataria, né? Agora a gente está quase no fim de uma exposição que está acontecendo lá, que é uma exposição de uma artista chamada Bruna Alcântara, uma exposição muito, muito forte, super feminista, super... Ela fala muito sobre maternidade, então essa exposição está acontecendo lá agora, está aberta para visitação, de terça a sexta, das 14 às 18, e eventualmente em alguns sábados também tem algumas atividades que acontecem que é possível fazer a visitação. Diz aí o endereço da alfaiataria para quem estiver lá, não sei se... E tem o site, né? Tem, o endereço fica na rua Riachuelo 274, em Curitiba, bem no centro da cidade,
bem no centrão, assim. O nosso site é o alfaiataria.art, arte com T mudo no final. Uhum. E lá tem também toda a nossa programação. Tem no Instagram também, que é o alfaiataria underline. Também, Na verdade, geralmente, a tem gente uma coloca tudo que está acontecendo no desprogramação lá, né? espaço. Uma desprogramação. Eu vi. Porque de programação nós já estamos, né, muito, muito fartos. A gente Isso precisa mesmo. desprogramar um pouco. É verdade, é verdade. Muito legal essa. Eu andei fuçando ali o site da alfaiataria e acho que tem tudo a ver contigo, né, Jana? Porque tu é essa multiplicidade de artista, né? Eu lembro quando tu começaste até algumas coisas que tem no teu site, que é Janaína Mater, né? Lá no início, eu lembro de ti lá no início, olha só quanto tempo faz isso, hein? Quando tu começaste na Subta Companhia, né? Sim, a Subta continua ainda. Continua, conta para nós aí um pouquinho da Subta. Sim, a companhia, bom, a gente fez esse ano a gente está fazendo, nunca sei se é esse ano ou se foi ano passado, mas são 14 anos já de companhia, né? A gente já fez muita coisa, né, durante esses 14 anos, muitos trabalhos, muitos espetáculos, e a companhia ainda continua nesse momento, assim, também um momento de reestruturação e de ressignificação, de entender como é que a gente trabalha, né, como as coisas estão acontecendo, mas seguimos trabalhando, né? Principalmente eu com a Maíra Lu, né, que é a diretora da companhia, Pablito, Cucas, o Alexandre Zampier se mudou agora, vai morar na França, e aí a gente teve que, né, enfim, são readaptações, mas também como qualquer grupo, qualquer situação, Sim, né, que claro. tenha mais de uma pessoa, a gente sempre tem que ir vendo as situações como elas vão acontecendo. Mas ficou um grupo forte, né, Jana? Em Curitiba, pelo menos, né? Sim, um grupo bastante atuante, né? Pelo menos Sim. Até agora, a gente, praticamente todos os anos, a gente teve criações novas, né? Coisas novas. Mas, enfim, né? São muitas questões também, muitas dificuldades em termos de políticas culturais, né? Política de Estado, muito difícil, assim, é sempre uma batalha muito grande, de fazer acontecer as coisas, porque depende de muita coisa, depende né, de muita ação, de muita atitude, então você vai meio que na guerrilha da coisa, assim, né? Você vai cavando espaço, assim, porque senão não dá. Então tem que ir tentando, tem que ir fazendo. E agora muito e mais, aí, né, Jana? enfim, Nessa época que a gente está vivendo aqui. na época e no contexto, né? Eu digo na época pandêmica, né, na situação mundial, mas também especificamente no contexto de Brasil, né, Sim, e como é o direcionamento da coisa nesse contexto, né, do Brasil, que é um completo desastre, né, um completo em relação às artes, principalmente. aniquilamento da cultura, das artes, é um arte e educação, né? Exatamente. Então a gente tem que ter muita força assim interna para conseguir lidar e nem sempre é fácil, né? Nem sempre isso é disponível para a gente, porque a gente também sente muita coisa, né? A gente também carrega o mundo, né? Assim, na sensação, no corpo. Sim. Então às vezes pode ficar um pouco pesado, mas a gente, enfim, eu também sou muito agradecida à vida que eu tenho e tenho completa noção dos grandes privilégios que tenho também, né, e tento manter, né, manter as coisas fluindo, assim, a criatividade fluindo, como dá. A gente aqui também está passando por dificuldades bem grandes, assim, né? Nós tivemos aqui um projeto censurado, né? Dizem que não foi censurado, mas foi censurado. Eu acho que tu deve ter ficado sabendo, né? O projeto do Daniel Oliveto, né? Inclusive foram com eles que eu fiz a oficina quando eu estava aí, né? Exato. Eles estavam todos... Que até agora não foi essa resolvido, né? Até agora não foi resolvido. Todo mundo sente, né? A prefeitura sente, a fundação sente, mas resolver mesmo, ninguém resolveu ainda. É um absurdo essa situação, é um absurdo terem censurado, assim, é um absurdo, é uma completa falta de...
eu diria até de inteligência, sabe? Não tem, de entender do que se trata, não né? tem explicação, né? Foi Não tem explicação. uma ignorância total da pessoa que não leu o projeto, que não sabe do que se trata, né? E daí no dia anterior à estreia resolveram que não podia, né? Que ia ofender não sei quem. Uns troços Imagina, um absurdo. sem todo o meu cabimento. apoio para eles, todo o meu Nós apoio, também, porque... nós também. Nós aqui estamos juntos, assim, em defesa dele, né? Foi muito bacana toda a cidade, a parte cultural, né, da cidade, defendendo ele. Defendendo Sim, ele, não só ele, né? Ele, na pessoa dele, toda essa ideia, né? Toda essa ideia, essa ideologia, essa nem é uma crença, né? Na verdade, é uma situação que existe e que deve ser discutida, né? Então, e que no fundo se trata de homofobia, se trata claro, né, totalmente. de um completo e Totalmente. absurdo, uma completa e absurda censura Totalmente. dos corpos. É. Dos corpos, da gente ser quem a gente é. Né? Exato. Não, e assim, né? O Daniel, né? É um estudioso do assunto, né? Ele não é um leigo. Ele é um cara que trabalha há muitos anos em Itajaí, por Itajaí, né? Pela cultura de Itajaí, pela arte de Itajaí, né? Então é uma coisa descabida, assim, totalmente descabida. E mesmo que ele não fosse um estudioso, ele é um artista incrível, né? Claro, Tudo claro. isso, mas mesmo que não fosse, né? Mas Não eu quero dizer justifica. que tem todo um aparato em cima das coisas que ele Sim, faz, não é não claro. foi simplesmente vou fazer uma coisa qualquer, não. É um projeto pensado, um projeto desenvolvido já há bastante tempo, esse projeto dele, né? Então, mas estamos aí, né? Aguardando. Aos pouquinhos querem, sabe, nos comer pela beirada, assim, né? Mas a gente sobrevive. A gente não desiste, né? A gente não desiste. Não que não dê vontade, às vezes. Não que não dê vontade, mas a Mas a gente não gente desiste. não desiste. Tá, mas me conta aí dessa Janaína poeta. Me conta aí, me conta. Poeta. É, Acho que nunca me chamei assim, poeta. não é, né? Não é, mas todas as Não, coisas podem eu ser acho que eu poetizadas. tenho. Sim, isso sim. Acho que isso sim. Eu sempre vi a vida com muita poesia, assim, né? Sempre tive esse olhar muito poético em relação às coisas, às pessoas, à vida de modo geral. Mas eu sempre escrevi, assim, eu gostei de escrever, mas muito para mim, sabe? Muito particular, assim, e há um tempo atrás, assim, bom, em 2019, eu fiz um processo dentro da Súbita, né, que cada ator, cada atriz fez um espetáculo solo, né, e acabou que nós também fizemos a dramaturgia desses espetáculos, né, então a dramaturgia de cada solo, né, cada atriz, ator fez a seu. Então esse foi um processo de escrita para mim muito prazeroso também, assim, e pela primeira vez um processo de escrita completo onde eu apresento, né, eu interpreto, enfim, atuo e escrevo, né, a palavra é minha, né, do que eu estou falando ali. Então uma experiência muito incrível, assim, muito profunda para mim, de poder colocar em palavra, realmente, de entender um pouco qual é também a minha palavra, né? Como a minha palavra aparece, de que forma, que ritmo é esse. E eu gosto muito de escrever poesia, assim, né? Então, ultimamente, eu tenho escrito coisas, tenho, né, pensado coisas nesse sentido, da escrita e tal. Mas não mais como dramaturgia do que como poesia, eu não costumo compartilhar muito dessa escrita. Janaína Só sendo você me Janaína, colocando né? aqui, só você me colocando aqui na fogueira. Mas tu trouxe alguma coisa para ler aí, me diz? Estamos aqui. Bom, eu tenho aqui uma parte do texto mesmo, né? Essa dramaturgia que eu estava falando o nome é Mulher Como Você Se Chama, e é um trabalho solo que, assim, basicamente da história pelo ponto de vista da mulher, pelo ponto de vista do meu ponto de vista, claro, né? Mas também pensando a história que não foi contada, né? A história que a gente não conhece, os nomes que a gente não conhece,
né, a gente sabe, né, do pai da matemática, mas o pai da matemática tinha uma mestra que era uma mulher, e a gente não sabe do nome dela, né? Então são muitas mulheres, muitas coisas, muitas invenções que fazem o mundo ser o que ele é hoje, que a gente toma por verdade que foram criações e invenções dos homens, e não foram, grande parte. Só que a gente não conhece o nome delas, né? Porque fazem esse exercício tão grande de apagar os nomes, né? Então, a ideia da criação desse solo tinha muito a ver com isso. E também com a minha história, digamos, minha mãe, minha avó, minha bisavó, é uma busca por essa ancestralidade, assim, né? Que essas mulheres que vêm com a gente, a vida delas, né? Pense, né? Não sei como é para você, mas quando eu penso na minha bisavó, por exemplo, eu sei das histórias do meu bisavô, mas eu não sei das histórias da minha bisavó, sabe? Assim, é como se ficasse assim, uma lacuna. Então isso me intrigava um pouco. E também, passando por aí, tinha grande parte dessa pesquisa tinha a ver com a caça às bruxas. Partiu um pouco da ideia da caça às bruxas da Inquisição, né, do período da Inquisição, que praticamente era qualquer mulher, era bruxa, né? Qualquer mulher que fizesse o mínimo do que a gente faz hoje era bruxa. Sim. Então, o primeiro texto, que é esse trechinho que eu vou ler, só um pedacinho, fala um pouco sobre essa história da caça às bruxas e é, digamos, quase que um prólogo, assim, né, do espetáculo, que diz assim: por pouco não entramos para a história. Quando nos demos conta, já era tarde, já não lembrávamos nossos nomes, nossos feitos. Não foi por displicência ou falta de luta, talvez excesso de bravura, rebeldia. Apagaram com fogo a bruxaria, a mulheria. Ainda respiramos nossas cinzas. Agora basta. Ainda nos estão caçando, mas eu que sou água perto do fogo, fervo. Esse é o... Lindo, hein? Começo, E daí o ser água, ser fogo, né? O ser água, eu que sou uma filha de Iemanjá, que sou pisciana, que sou, né, super água, assim, daí eu fiquei muito com essa história da Inquisição, do queimar as bruxas, e daí, não sei, né? Isso de você poder ferver também com fogo, e não necessariamente virar cinza, né? Sim. E também, acho que vou achar mais um trechinho aqui, mas acho que nesse solo, eu tinha também uma certa necessidade de pontuar coisas, né? Eu estou sempre muito aberta em relação à minha vida, assim, em relação a minhas escolhas, quem eu sou, e a gente precisa de uma certa representatividade, né, também em cena. Então eu pensava muito em também tocar nesse assunto, por exemplo, no assunto da sexualidade, né? É um assunto que para mim era importante falar sobre isso de alguma forma. Então eu falo sobre isso também, né? De algum jeito. Daí, nesse trechinho aqui, eu falo assim: é claro que havia, seguramente havia. Havia pelo fato de que seria mais que improvável que ali não houvesse mulheres que amam mulheres, mas não se via. Encontrava os olhos de outra mulher e algo se acendia. Era fogo, e ela, que era água, fervia. Quem com fogo ferve não vira cinza. Chove. Que coisa linda! Como é que tu quer esconder essas coisas? Não tem como. Então, tu estava falando, né, sobre as mulheres, né? Eu tenho um caso assim na minha família que é a minha avó paterna. Ela morreu com 44 anos e ela teve 18 filhos. Nossa Senhora. Poucas pessoas da minha família falam como foi que ela aguentou ter um filho com 14 anos e morrer aos 44. O que se fala é como foi que o meu avô ficou com os 18 filhos, né? Entende? Provavelmente foi um grande herói para a família, né? E não ela. Engraçado isso, exatamente, né? Exatamente, é disso, né? A gente fica sabendo desses feitos, né? Dos sempre homens, é o mas masculino. E os feitos das mulheres, e os tantos feitos. Imagina, coitadinho dele, né? Que ficou com 18 filhos. Claro que não deve ter sido fácil, né? Mas pensa numa mulher que teve 18 filhos e morreu com 44 anos, né? Certamente não foi Não em foi absolutamente fácil. nada fácil.
Eu não a conheci, mas eu gostaria muito de ter conhecido, porque ela sim era uma heroína. Não, e daí e tem isso ainda, né? Porque provavelmente ela foi muito mais do que uma parideira, né? E Claro, as histórias dela, claro, e os claro. sonhos dela, né? E Sim, quem era ela? E o que ela, sim, né? sim. O que ela pensava Puxa, do mundo, eu né? queria muito saber quem foi a avó Francisca. Mas muito lindo, tu não esconde esses textos, não? Sim, esses textos que eu falei agora são parte desse solo, que é o Mulher Como Você Se Chama. Eles estão no espetáculo. Tem uma escrita assim um pouco mais poética, de um Sim, modo muito geral. lindo, bem lindo. Esse eu não cheguei a ver, não, Obrigada. né? Eu acho que você não viu. A gente estreou em 2019, e aí em 2019 eu cheguei a apresentar bastante, até porque a gente estreou no começo do ano, mas logo em 2020 daí a gente parou, né? Porque teve que parar tudo. E aí eu estou há um ano, pelo menos, sem apresentar esse solo, né? Mas eu vou retomar assim que possível, vou retomar com certeza. Sim. Quem sabe apresento aí em Itajaí também. Quem sabe, quem sabe. E outra coisa, a gente tem que ir até a alfaiataria, né? Nós aqui, o pessoal de Itajaí, Com certeza. o pessoal da Com literatura, certeza. né? Do teatro. Quero Sim, conhecer, serão eu muito ainda não bem-vindos. conheci, porque quando eu saí de Curitiba, tu estava começando com a alfaiataria. Tu estava Sim, reformando, alguma coisa assim. e foi um tempo grande de reforma, né? Pois é. Num prédio muito antigo, mais de Eu 100 lembro. anos, teve que fazer bastante Pensa que coisa. bacana, né? Mas super, vocês têm que ir, têm que conhecer, têm que fazer coisas lá. Fazer um sarau, fazer qualquer coisa. Vamos inventar. Sim. Jana, Muito eu quero bem-vindos. te agradecer por tu tirar esse tempinho aí para conversar comigo. Estou bem Eu que feliz. agradeço, imagina. E Eu que estou bem feliz agradeço. por ti. Acho que tu está muito bem, muito bem. Cada vez que eu te vejo, tu está melhor. Eu que agradeço, eu acho, e é muito legal essa iniciativa do podcast também, né, de conversar com pessoas, né, de falar Jana, tem sobre, né. tanta coisa legal, tem tanta gente legal fazendo coisa bacana que a gente tem que conversar, sabe? Eu agradeço, nossa, super prazer. Diz aí as tuas redes sociais. Minhas redes sociais, então, temos Instagram, que é o Jana Mater, Mater com 2 T's. O meu site é janaínamater.com. A janaínamater.com, E tu não aí, sabia se era... eu não sei se tem o ponto .br, mas acho que não, é só não ponto lembro. .com. Aí tem a alfaiataria, que é o alfaiataria.art, com o temudo, e tem o da Súbita Companhia, que no Instagram é o @Súbita Companhia. A alfaiataria, o alfaiataria underline, tem aquele tracinho embaixo. Acho que é isso. Acho que é isso. Tem Facebook também, mas Facebook o povo já quase nem entra, né? Nem usa. Mas tem lá também, se colocar. Alfaiataria Espaço de Artes, caso caia nas alfaiatarias de verdade, né? Sim, nas roupas. Então, a alfaiataria era porque era uma alfaiataria lá, né? Sim, era do meu bisavô. Meu bisavô era alfaiate. Legal, Era um legal. alfaiate de uniformes militares. Então, agora a gente está desmilitarizando o espaço. Com certeza. Jana, muito obrigada. Muito Eu que obrigada. Um agradeço. abraço para ti. Volta logo. Volta correndo. Obrigada, volta Kátia. correndo. Um beijão. Beijo grande. Muito axé para ti. Para você também, axé. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.